Esse é o nosso Jornal da Clube, com as informações para você nesta manhã de segunda-feira, dia 25 do mês de maio. Eu recebo hoje o professor Vander Pugliese, ele que é de Pomerode, e também estou recebendo o Anderson Batata, né? O Batata que está por aqui também para conversar com a gente. Nós vamos conversar sobre um assunto bacana. Nós vamos falar sobre, acredito que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, e quem não ouviu falar é muito interessante sobre o que a gente vai conversar, sobre a Lux. A Lux, que é uma associação, mas quem vai explicar bem certinho para a gente vai ser o Vander Pugliese, o professor Vander, que está aqui com a gente nesta manhã. E primeiramente eu quero cumprimentá-lo. Bom dia, professor, seja bem-vindo aqui à Clube FM. Muito bom dia, Marcelo, muito obrigado. Bom dia, Indaial, bom dia ao Vale do Itajaí-Açu. É um prazer sempre usar um rádio para falar das coisas brasileiras, não é? A Lux Brasil é uma organização suprapartidária fundada há pouco mais de um ano em Itajaí por empresários, militares, profissionais liberais, no rebojo da eleição do Jair Bolsonaro. Essas pessoas, eu não sou fundador, eu entrei depois. Essas pessoas preocupadas com os destinos do Brasil resolveram fundar uma associação sem fins lucrativos, suprapartidária, para manter os valores do conservadorismo, os valores da direita. A direita brasileira estava jogada, né, nas traças quando da ditadura do PTSDB, que desgraçou o país durante 21 anos. E as pessoas não percebem que são de direita e não sabem o que é ser de direita. Então a proposta da Lux é levar luz, né? Lux em latim, a luz, as pessoas entenderem o que elas são, porque os conservadores são conservadores e não percebem. E organizar, fundar grupos nas cidades, organizar uma cooptação de líderes, a formação de líderes de direita, conservadores, nacionalistas, e no futuro próximo ser uma certificadora de candidatos aos cargos públicos que estavam há muitos anos nas mãos do pessoal corrupto e o pessoal de esquerda. Então nós somos uma associação anti-esquerda, anticomunista. Somos nacionalistas acima de tudo. Eu também quero cumprimentar o Batata. Batata, seja bem-vindo, né? Bom dia também se faz presente. Batata que fez essa ponte de ligação com o professor Vander, né? Quero agradecer. Bom dia, seja bem-vindo, Batata. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor. Bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui acompanhando o professor Vander. Inclusive a convite dele, que estou hoje participando da Lux, essa entidade suprapartidária, muito importante, de respeito aos valores e da nossa cultura, defesa da liberdade de imprensa, defesa da utilização dos recursos naturais de forma consciente. É uma forma nova de pensar o Brasil. E eu só quero dizer, porque eu quero que quem fale é o professor Vander, porque eu tenho ele como modelo, e conheço ele desde 1996, quando tive a oportunidade de ser aluno dele. E digo com muito orgulho que foi um dos melhores professores que eu tive na vida, pelo seu entusiasmo, pela sua garra, pela sua vontade e pelo seu ânimo de ensinar. E ele disse, mas e o que isso mudou na tua vida? Então, não mudou só a minha vida, como fez com que direcionasse a forma de eu lidar com as coisas do nosso país. Foi com ele que nós aprendemos o amor à pátria, o amor ao Brasil, e fez com que, após a faculdade de Direito, porque eu estava estudando à época, lá em 1996, no terceirão, ele era professor de História, ainda é, na época lecionava História pra gente, e ele que nos ajudou. À época ainda vestibular você tinha que estudar bastante, né? Era muito concorrido. Hoje a gente está um pouco mais tranquilo. E a gente passou muito tempo junto estudando. Isso nos motivou. À época eu fiz faculdade de Direito, né? E após isso ficou na minha mente muitos anos, né? O carisma e todo aquele amor que ele passava como professor de História, e dali que nasceu a minha paixão definitiva pela História, que culminou, né, na minha segunda graduação, que foi em História, por inspiração desse mestre, desse professor magnífico que nós temos aqui. Então, vale a pena ouvi-lo, vale a pena
conhecer ele mais de perto, saber a pessoa maravilhosa, a pessoa humana, querida que ele é. Então, para aquelas pessoas que não conhecem, muitos vão conhecer porque também tiveram aula com ele, mas fica aqui esse nosso elogio sincero e merecido, porque ele realmente fez a diferença. Nós precisamos começar a entender, Marcelo, que nós temos lá na bandeira do Brasil um único letreiro que diz ordem e progresso. Essa ordem e progresso, ela só vai chegar se nós, brasileiros, efetivamente investirmos na educação em casa, da nossa família, dos nossos filhos, na educação básica, na educação nas escolas, porque o tema original, ou o lema original dessa frase, e foi abreviado, porque senão não ia caber tudo na bandeira, era o lema positivista, o lema positivista que dizia que era o amor, né? O amor por base, né? E aí com tudo que você faz na sua vida com amor, na sua família, na sua sociedade, na sua empresa, tudo que você fizer com amor, você vai conseguir colocar uma ordem para ter um fim objetivo, que é o progresso individual e coletivo. Então você tem esse lema que vai fazer com que você consiga evoluir. Então, eu quero agradecer pelo espaço que a rádio está nos concedendo aqui e deixar o espaço para o professor Wander falar, porque ele tem muita coisa para falar para a gente. Vamos falar, professor Wander, sobre a Lux, eu acho que até a entrevista caiu num momento oportuno, né? Onde muito está se falando até sobre o nosso presidente da República, ele que também, acredito que a ideia da Lux é parecida com o que o presidente da República gosta de colocar, né, nas suas colocações, e até no momento oportuno onde a política está tão inflamada nesse momento, né? Onde muitas pessoas estão se declarando e saindo de cima do muro, ou aquelas que estavam acobertadas estão se descobrindo também, né? Acho que é um momento oportuno para a gente falar um pouco sobre a Lux. Perfeitamente, obrigado pelas palavras, Anderson. Isso aumenta a minha responsabilidade. Eu já lecionei nas maiores 20 cidades de Santa Catarina, tenho muitos amigos nesse trajeto aí. Então, o nosso presidente Emílio Dalsóquio, presidente da Lux, esteve com o Bolsonaro esse ano, esteve lá no gabinete dele. As fotografias estão no nosso site. Nós temos os nossos vídeos, os nossos áudios, temos os nossos colunistas. Então, entre, por favor, na luxbrasil.org.br para conhecer o que é a Lux. Se você se interessa em integrar a Lux, não tem nada a pagar. É um grupo de amigos em cada cidade que se preocupam com a cidade, não é? Exatamente como você falou, Marcelo. A eleição do Bolsonaro mexeu muito com a nação brasileira. Muita gente preocupada com o Brasil ficava em casa quieto. E os corruptos, né, e os destruidores da nação brasileira ficaram no poder dançando e rolando, né, deitando e rolando, abusando, e jogaram o nosso país na beira do abismo. O Bolsonaro, mesmo quem não goste dele, tem que admitir que ele salvou o Brasil de tornar-se uma Venezuela em poucos meses. É que existe, até entrando nesse assunto, existe um efeito Bolsonaro, né? Perfeito. Né? O senhor deve de concordar comigo. A gente vinha há muito tempo esquecendo o nacionalismo, né? Nacionalismo. A nação, nossa preservação da nação, aquela coisa da criança na escola cantar o hino nacional. A pedra angular, né? É o nacionalismo. Isso, a gente parece que esqueceu isso por algum tempo, parece que a gente realmente, se a gente parar hoje para analisar, parece que realmente a gente esqueceu do nacionalismo né, na nossa época de escola, que a gente cantava o hino nacional todo dia, né, uma vez por semana, né, a gente cantava o hino nacional, tinha que saber o hino nacional, e a gente realmente viu esse afastamento. E depois disso, a gente, com a entrada do presidente Bolsonaro, a gente viu um efeito Bolsonaro. O que é o efeito Bolsonaro?
muitas pessoas se declararem e dizerem qual a sua posição. Perderam a vergonha. Não houve isso? Sim. Batata concorda também com a gente. Sei. Nós, os mais velhos, tínhamos aula de educação moral e cívica e o SPB na escola, né? Eu, inclusive, fui professora, cobrava até no vestibular. PT... Até chegar a ditadura do PT-SDB, não é? Com Fernando Henrique Cardoso, isso aí foi tudo retirado para exatamente destruir o civismo das pessoas. Então, um dos projetos nosso agora da Lux é gravar aulas de educação moral e cívica e pulverizar no país inteiro. Então eu sempre digo a você, cidadão brasileiro, você nasceu no lugar mais valioso de todo o planeta. Pegue o mapa do Brasil, pegue o mapa da América e olhe o tamanho disso aqui. O Brasil é o lugar mais rico e mais lindo de todo o planeta. E nós não somos o povo mais rico. Eu não admito que o japonês seja um povo mais rico que o povo brasileiro. O Japão é uma pedra no meio do mar que treme todos os dias. Não há nada. O único país do mundo que não precisa importar alimento é o Brasil. E mesmo assim estamos ainda importando alimento por falta de governo. Então o projeto da Lux é fazer com que você tenha consciência da nação brasileira e do país que nós temos. Só na Amazônia de minérios nós temos 23 trilhões de dólares de riqueza que podem ser exploradas sem destruir a natureza, que é uma das nossas bandeiras, não é? Não aquela preocupação excessiva com a natureza em detrimento do bem-estar humano. Isso não existe, não é? Só na cabeça mesmo desse pessoal do comunismo aí. Então o papel da Lux é acordar, continuar com essa onda Bolsonaro que você falou, Marcelo. Acordar as pessoas para que tenham orgulho nacional, que se preocupem com sua rua, com seu bairro, os valores do conservadorismo. Muitos pais deixaram a educação de seus filhos para a televisão, para o videogame, né? Agora com o celular. E as crianças então tiraram de si a responsabilidade. Sim, é muito Colocar fácil, a responsabilidade. Joga ali do lado. Deixa ali, não mexe que ele está quieto agora. A pior ação humana é ser pai e mãe, a mais difícil de todas, a mais compensadora também. Mas muitos pais deixaram correr. E nas escolas, infelizmente, muitos professores, a maioria deles, não tem postura, não tem conhecimento, não tem amor pela profissão. Eles têm até um pouco de raiva da juventude, eu vejo em muitos casos, né? Então, o país ficou 2 gerações meio abandonado. E esse efeito Bolsonaro que você se lembrou muito bem, ele veio acordar a gente, mexer com a gente e tirar a gente de casa. Porque é muito bom ficar em casa, né? É duro sair correndo agora como fiz, né? Chegar aqui, me perdi aqui em Indaial, né? Indaial tá tão grande que eu já me perdi. Então, nós estamos nos dedicando a isso. E estamos convidando você que tem essa preocupação dos valores do conservadorismo, e o Pacto Federativo é uma das bandeiras da Lux, né? Diminuir Brasília e aumentar o valor dos impostos retidos no município. Porque você vive no município, você não vive em Florianópolis, você não vive em Brasília, você vive em Indaial, Blumenau e diminuir Brasília, o senhor quer dizer o quê? Enxugar, tirar... Diminuir o Estado, diminuir a quantidade de impostos que nós, em cada cidade, enviamos para Brasília. Mudar a pirâmide. Inverter a pirâmide, exatamente. Menos Brasília e mais Indaial, no caso. Os nossos valores do conservadorismo e do liberalismo econômico, diminuindo o Estado, leis melhores que ajudem os empreendedores. O brasileiro é um povo criativo e empreendedor, mas você já sabe como é que funciona. Quando você se propõe a abrir qualquer empresa de qualquer ramo, 3 inimigos aparecem: o prefeito, o governador e o presidente da República, a presidência da República, com leis absurdas, leis ecológicas absurdas, impostos, burocracia. Então a pessoa desiste. Isso é uma intenção dos partidos de esquerda, né? Fazer o cidadão desistir de empreender, aí ninguém enriquece, não gera emprego, fica todo mundo dependendo do Estado, do pão e circo da política de esquerda, não é? Onde o ideal para eles é um cidadão com em uma mão o título de eleitor e na outra mão um cartão bolsa qualquer, dependendo totalmente do Estado corrompido. Então, nosso trabalho é inverter essa pirâmide, diminuir Brasília. As privatizações que o governo Bolsonaro está promovendo são fantásticas, são empolgantes. O nosso ministro dos Transportes, fantástico. E você sabe que a União tem, pelo país todo, 8.500 imóveis, que serão todos vendidos.
Então é um passo fantástico. Como eu disse antes, tem gente que pessoalmente não tem simpatia pelo presidente Bolsonaro, mas isso não importa. O que importa são os resultados dos ministros. É o melhor ministério da história do Brasil. Estou falando isso de cadeira. Não é? Eu conheço bem a história do Brasil, estou há 32 anos lecionando, e eu não tenho medo de dizer, é o melhor ministério da história do Brasil, porque a norma de Bolsonaro para trás, o que era? Distribuição política dos ministérios. E agora não. Agora foi nomeação técnica, não é? O ministro dos Transportes entende de transportes. O ministro da Educação entende de educação, não é? E assim por diante. Por isso que a gente tem certeza que esse governo vai melhorar o Brasil, diminuindo o Estado e aumentando as facilidades para que nós empreendamos, gerando emprego e riqueza, para que um dia nós sejamos o povo mais rico do mundo. Se nós temos o lugar mais rico do mundo, temos que ser o povo mais rico do mundo. Professor, e por que o senhor acha que, né, já que a gente está nesse assunto de Bolsonaro, a gente acaba seguindo uma vertente, né, na conversa, a gente está falando do presidente Bolsonaro, por que o senhor acha que ele é o presidente, o que o senhor que é professor de história vai confirmar isso, porque ele é o presidente mais criticado até o momento? Os donos do Brasil não moram no Brasil. A imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, não é de brasileiros. Então, como eles são donos do Brasil, estão comendo o Brasil há séculos, eles não querem que o Brasil seja independente. Quando surge um nacionalista, a imprensa cai de pau em cima. Aconteceu isso com Jânio Quadros, aconteceu isso com Getúlio Vargas, aconteceu isso com Dom Pedro II, aconteceu isso com Enéas. Você lembra do Enéas? Sim. Eles impediram. Hoje os vídeos do Enéas são colocados, olha só o que esse todos verdadeiros. Né? Um homem inteligentíssimo. Veja só o que a imprensa fez com esse homem. Não foi ouvido, né? Não foi ouvido? Aliás, foi. Por nós mas foi. Não bem interpretado, né? Pois é, veja só. Na época a gente falava o Enéas era louco. O Enéas é louco, ele tá ele louco. Fez campanha em 89, 94 e 98. Em 98 ele ficou em terceiro lugar, ninguém sabe disso. A imprensa calou a verdade histórica. Ele só perdeu para Lula e Fernando Henrique. E ele tinha 15 segundos para falar. Sim. Foi mais ou menos o caso do Bolsonaro. Ele era grande piada, né? Não tenho muito tempo para falar, meu nome é Enéas. Pronto, essa era a campanha dele na propaganda política. Eu conheci o Dr. Enéas, ele esteve em Blumenau, eu jantei com ele no último debate da campanha de 94. E aquilo era uma biblioteca ambulante. Que homem, que coração. Eu até desconfio que o envenenaram, sabe? Eu tenho essa impressão, porque ele ganharia a eleição, não há dúvida nenhuma. Mas aí nós temos o Bolsonaro que bebeu das águas do Enéas no Congresso, né? O Enéas foi deputado federal, tem até uma fotografia muito impressionante com os dois conversando, não é? E os valores são os mesmos, os valores do conservadorismo e do liberalismo econômico, diminuição do Estado. O Enéas ainda era um pouco contra as privatizações, como o Bolsonaro também era, eu mesmo era também, não é? O nacionalismo passava pelo tamanho do Estado. Hoje não. Hoje nós revimos os nossos conceitos, revisamos, e hoje nós somos a favor de privatização total, privatizar tudo no país, né? Para que abra caminho para os empreendedores. Como eu falei, o povo brasileiro é um povo de valor, um povo criativo e é empreendedor. Quanto mais empreendedores, mais governo, mais emprego, mais geração de riqueza e renda e mais exploração da nossa casa. A Lux tem como proposta que nós brasileiros sintamos orgulho do nosso país e resgatemos o nosso país das mãos das pessoas erradas. A Lux, ela é uma associação que apoia então esse governo, é isso? Perfeitamente. Ela apoia o governo Bolsonaro, as ações e o que o governo tem, as intenções. Hoje estão com quantos associados vocês têm? Vocês têm esses números? Nós estamos em 72 cidades do Brasil. E nosso projeto para o final de ano é chegar a 600 cidades do Brasil. Tem muita gente no país todo que tomou conhecimento da Lux e está pedindo para entrar na Lux. E é muito fácil, porque o primeiro passo é você entrar na página luxbrasil.org.br, filiar-se, não tem custo nenhum, basta que você tenha os nossos valores, do conservadorismo, do nacionalismo, né? Não interessa o partido que você pertença, é suprapartidário, só que claro que você não pode ser de esquerda, não tem ambiente para você que é de esquerda na Lux, né? E você vai participar do grupo de WhatsApp da Lux da tua cidade. Assim são os primeiros passos. Depois que acabar esse terrorismo da peste chinesa, nós vamos voltar a fazer reuniões presenciais.
Mais ou menos mensais são as reuniões nas cidades onde já existem os grupos de Lux. Mas tudo isso você encontra na nossa página, luxbrasil.org.br. É muito interessante. Facebook, vai encontrar no Facebook. Tem Facebook, que a gente chama de Facelux, né? E tem o nosso site, né? O nosso portal com todas as informações, os caminhos, os nossos vídeos todos. Aquele vídeo que se tornou muito famoso, de um cavaleiro medieval convocando os brasileiros para ir para as ruas, que saiu até na capa da revista Isto É. Foi ali que a Lux tornou-se bastante conhecida a nível nacional e foi muito atacada pelo pessoal de esquerda que tentou derrubar o nosso site. Teve 12 mil ataques em 24 horas. O pessoal, os comunistas estão com muito ódio da gente. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Isso é uma realidade que a gente acompanha para todo mundo, né? Quem falou algo que eles não concordam. E eu acho que hoje, como a gente fala desse efeito Bolsonaro, né? Esse efeito fez, novamente vou falar, muita gente aparecer, muita gente se descobrir, muitas pessoas saírem de cima do muro e colocarem a sua opinião, né? E as redes sociais, a internet está cheia de manifestantes que em alguns momentos eles se sentem protegidos por estarem lá, mas acabam expostos de qualquer maneira, né? Então isso a gente vê muita gente levantando bandeira na internet e até por qualquer comentário. Agora eu tenho certeza que um comentário como o senhor vem fazer aqui, como a gente está falando, tem muita gente dando opiniões contrárias até ao que o senhor está falando aqui. Não há dúvida nenhuma. Depois você olha aí no site da rádio, vai chegar algum ataque. Isso é muito bom. Com certeza. Isso para nós é uma medalha no peito, né? Porque tem ataque que você tem que encarar como um elogio, né? Se o Lula fala mal de você, ele está te elogiando. Imagina se o Lula te fizesse uma homenagem, Batata. Né? Isso seria para você uma ofensa. Né? O pior bandido da história da humanidade. Você sabe que o Petrolão e o Mensalão é o maior escândalo da história da humanidade. Nunca ocorreu alguma coisa tão escandalosa, tão bandida, tão criminosa em toda a história da humanidade de 300 mil anos. O PT, SDB, desgraçou o país, quebrou, jogou o país de joelho. O Brasil está de joelhos, agora está começando a se levantar. A dívida deixada por eles ainda não foi medida. O tamanho do rombo, nem eles próprios sabem, porque foram várias quadrilhas atacando, não é? Como se fossem milhares de ratos atacando um depósito de alimento. Ninguém sabe, não é? Quanto outro rato levou, não é? Eles roubavam de si próprios, uma coisa realmente vergonhosa, monstruosa, e que levou o Brasil à beira da falência total. Se o Bolsonaro não é eleito em 2018, podem ter certeza do que estou falando. Nós estaremos hoje vivendo a Venezuela, vivendo Cuba, sem comida, sem sequer ter papel higiênico. E a desgraça maior no Brasil foi a infiltração nas universidades, né? Professores comunistas usando do gramichismo, fazendo a cabeça de jovens despreparados por seus pais, que não se formam como técnicos cientistas, mas como vítimas da ideologia comunista. É triste de ver, não é, a situação nas universidades brasileiras. Produção de ciência quase zero, não é? Um fanatismo ideológico de uma forma inaceitável. Por exemplo, ex-alunos meus me convidaram para o debate do aniversário do chamado golpe militar, 31 de março de 64, né? Então marcaram lá o debate. Porque ele falou assim, esse aluno: professor, todo ano tem debate, mas é só gente de esquerda falando do golpe militar. Então, me convidaram. A FURB proibiu a minha presença física na FURB. Ameaçaram de espancar-me se eu pisasse na FURB, para falar sobre o mas golpe a militar. instituição ou os acadêmicos? As quadrilhas, né? A instituição não falou isso, mas as quadrilhas mandaram avisar. Você veja o ambiente de uma universidade, não é? Alguém que tem um pensamento contrário ao deles, ao medo que eles têm. Por que tem tanto medo assim? Porque eles trabalham sobre a mentira ideológica, não é? Eles criaram uma coisa que nós vivemos a ditadura, a chamada ditadura, vamos chamar de ditadura, mas não foi. E a gente não chamava de ditadura. A ditadura apareceu só depois dessa palavra, ditadura. Como ditadura? Uma coisa bem simples que a gente faz o teste, se a pessoa sabe o que aconteceu naqueles 21 anos. Quem elegeu os 5 ex-generais para ser presidente? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo. Quem elegeu? O Congresso Nacional. Eles foram eleitos. Como é na América, o Trump não foi eleito pelo povo americano.
A imprensa não deixa o povo brasileiro perceber isso. Desde 1787, todos os presidentes americanos foram eleitos pelo Congresso. O cidadão americano não vota para presidente, ele vota para delegado, e o delegado do estado vai a Washington e no mês seguinte vota para presidente. E lá não é democracia? Então como é que aqui, que tinha mesmo sistema, era ditadura? Então assim você vai desmontando essa farsa que inventaram também para fazer o quê? Achacar os cofres públicos na famosa Bolsa Ditadura. Você sabe que tem a Bolsa Ditadura? Só no governo Lula, desgoverno Lula, só no desgoverno Lula ele pagou, indenizou perseguidos, entre aspas, com 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais de indenização só no governo Lula. Perseguidos, entre aspas, pela ditadura militar. Mas como assim? Como assim? Perseguido? Perseguido o quê? Perseguido por quê? Quem trabalhou, quem foi estudar, não teve problema nenhum. Eu vivi isso aí, eu estava lá, eu vi. Então, veja só o assalto que essa turma, esses comunistas fizeram ao país. Pagaram indenização. A Dilma, por exemplo, ela é uma terrorista. Você sabe a história da Dilma? A gente fala que ela é terrorista, as pessoas se assustam. Como terrorista? Sim, a Dilma era terrorista. A Dilma fazia parte de um dos 29 grupos guerrilheiros que aterrorizaram esse país durante 10 anos. O grupo da Dilma jogou um carro-bomba na porta do QG do 2º Exército e matou o Mário Cosel Filho, um soldado do Exército. Ela foi indenizada por isso e os pais dele não. Então, esses escândalos todos que a gente pode falar, eles querem nos impedir, mas agora não. Agora, como você falou, essa onda Bolsonaro está abrindo canais para nós e a Lux está aqui para isso, né? Professor, a gente sabe, fala-se muito sobre a ditadura, né? Como é chamada no Brasil, mas também houve roubalheira também na época da ditadura. Também houve desvio de dinheiro, desvio de dinheiro, e a gente pesquisando, a gente consegue encontrar um pouco desse desvio, desses favorecimentos também aconteceram naquela época. Eu desafio o senhor e qualquer pessoa a me apontar um militar que tenha participado de algum esquema de corrupção durante os 21 anos. Não tem. Até porque se a gente pesquisar o próprio João Figueiredo, ele morreu pobre. Todos eles morreram com seus salários magros. Agora, é claro que corrupção é inerente à espécie humana, né? A desgraça da espécie humana que ainda não evoluiu. Houve corrupção, com certeza houve, de políticos civis, né? Não dos presidentes militares. Quem falou isso não sou eu, foi o Emil Odebrecht, né? Na investigação do Petrolão e do Mensalão. Ele disse que quando os militares foram para casa, começou a farra, porque até então a gente tinha medo até de sugerir um sistema de corrupção. Realmente não, isso aí não corresponde ao Wander. Não aconteceu com os militares. Não, de maneira alguma. Com algum governador, sim, prefeito, sim, claro, não tem como. Isso até prova porque eles não eram ditadores. Por exemplo, o Paulo Maluf, que era governador de São Paulo na época, o Paulo Maluf é reconhecidamente um corrupto. Eles não fizeram quase nada contra o Paulo Maluf. Até impediram a eleição dele, trabalharam contra a eleição dele em 85 para ele perder para o Tancredo Neves. Então, isso prova que eles não eram ditadores. Se eu estivesse como presidente, eu ia eliminar o Paulo Maluf, sabendo que ele era um corrupto. Né? Então, quem quiser fazer parte da Lux, quiser conhecer um pouco mais, pode procurar nas redes sociais, LUX, né? Lux Brasil. Luz em latim. Luz em latim, Lux, né? Você vai procurar por LUX, Lux Brasil. Você procura lá, é uma associação suprapartidária. Qualquer pessoa pode fazer parte da Lux Brasil e conhecer, saber como é que funciona, saber as ideias. Se você se simpatizou, você pode fazer parte. Quero agradecer, professor Wander, obrigado pela presença nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado, um grande abraço a todos que nos ouvem. Venha para a Luz, venha para a Lux para preparar melhores vereadores esse ano e melhores prefeitos. Agora a nossa grande luta será em 22. Em 22. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Batata. Saúde, um abraço forte aos amigos de Indaial. Obrigado, Batata, também pela presença. Obrigado, professor Wander, obrigado, Lucine, a rádio pelo espaço. Apenas para finalizar e agradecer essa oportunidade, dizer que um dos projetos que a Lux aqui de Indaial ela abraçou é o projeto de geração para geração, o projeto que foi idealizado pela Malvina. E quem também tiver interesse em saber um pouquinho mais, pode entrar nas redes sociais, digitar de geração para geração. É um programa muito bonito
e que mostra essa nossa preocupação em valorizar novamente a educação, né? Nós precisamos investir na educação, valorizar o professor, deixar o professor motivado novamente, né? Que tenha garra, vontade de ir lá na escola, mas nós sabemos a situação atual, mas isso precisa mudar. Nós precisamos levar esses nossos jovens. E aí, como fazer para levar muitas vezes esses valores? E esse projeto de geração para geração faz que nós tenhamos esse contato das gerações que já passaram por várias dificuldades com esses que estão entrando. Então é um modo diferente da gente trabalhar e de agir ultimamente. Com licença, Batata, foi bom você ter lembrado, a Lux incorporou o projeto da professora Malvina e vamos replicar para o país todo. O nosso próximo passo é levá-la para conversar com o ministro da Educação. Para pulverizar isso no Brasil. A Malvina, que esteve no México, né? Sim. Esteve no México. Projeto fantástico. É um projeto fantástico. E ela que é uma batalhadora desse projeto. Ela acredita muito no projeto e realmente o projeto é um projeto muito bom. E tem tudo a ver, né? É membro Lux. Malvina é nossa. É muito interessante porque realmente ele traz e valoriza o que passou, os ensinamentos, né? Das pessoas Isso, Exatamente, isso aí, Marcelo. E você, como eu, até a minha geração ainda pegou nós no Raulino, né? Cantando o hino nacional, toda semana, lá no centro do colégio, né? Todo mundo em posição de respeito. Então, isso é muito importante, defender a liberdade de imprensa, respeitar as pessoas, respeitar as opiniões, por isso que nós defendemos a liberdade de imprensa. Todos podem falar, né? Eu posso não concordar com o que você está falando, mas vou defender até a morte o direito que tem de falar. E isso vale para todos os lados, não só para um. Isso é muito importante. Eu acho que a imprensa ela tem que fazer o trabalho dela, que é informar. A imprensa não pode opinar, trazer a opinião. Ela tem que pegar e informar. Eu estou informando. Quem vai replicar a informação é quem está nos ouvindo. Eles replicam a informação e trazem aí a sua opinião, né? A partir do momento que a imprensa começa a colocar a sua opinião como a própria verdade, aí você já não está mais sendo um órgão que informa, né? Você está colocando uma opinião só. Então, eu acho que a imprensa tem que fazer a função dela, que é informar sempre. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Lucine, a rádio e o professor Vander. Satisfação. Um abraço a todos. Abraço. Falamos aí com o Batata e também com o professor Vander Pugliese, ele falando sobre a Lux, né? Se você quiser conhecer a Lux, você conhece aí nas redes sociais.